Olá, esperamos que essa série sobre predestinação possa ser bênção na sua vida, trazendo maior sede pela palavra viva do Senhor e por mais intimidade com Cristo. Seja bem-vindo. Neste módulo nós vamos estar nos adentrando mais sobre as influências católicas na vida e, consequentemente, na obra e na teologia de Calvino. Eu queria voltar lá no início, na igreja neotestamentária, na primeira igreja, também chamada de igreja primitiva, aquela que ficou aqui na ascensão de Cristo, nossos irmãos. Essa igreja era caracterizada pelo amor por Jesus, pelo verdadeiro amor por Cristo e pelo anseio, da volta dele, pelo anseio da vinda do noivo, do retorno do noivo. Olha só o que nos diz 2 Coríntios 4:5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Quando a gente vê alguma coisa relacionada à igreja primitiva, à igreja neotestamentária, você percebe todos os seus movimentos sendo centrados em Cristo. Isso é lindo, é maravilhoso. É isso que começa a caracterizar essa ligação, essa paixão, esse amor por Jesus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Por amor de Jesus, nós nos tornamos vossos servos. Essa era a igreja, essa era a missão da igreja. Tem tantos outros versos, poderosos, abrangentes, que falam coisas diversas. Eu vou permanecer só com esse, que já caracteriza bem o que eles se tornaram para a comunidade, para as outras pessoas, para a sociedade em geral. Eles levavam o nome de Cristo na frente, primeiro. Bom, e o primeiro desafio que essa igreja enfrentou foi a perseguição. Foram perseguidos cruelmente pelo mundo. Começou lá em Estevão. Estevão estava pregando, Os judeus das sinagogas dos libertinos, das sinagogas dos de Alexandria e outras sinagogas, não conseguiram combater, contender, discutir, debater com Estevão, pela sabedoria do Espírito Santo que estava com ele, é o que a Bíblia diz, que começaram a formar mentiras e intrigas e etc e tal. Depois você dá uma olhada nessa história, é lindo o que aconteceu com Estevão. Foi o primeiro mártir da igreja. Por quê? Porque ele foi apedrejado injustamente, mas ele pregou a palavra de uma maneira tão poderosa. E a Bíblia fala que ali houve uma visão, que ele viu Jesus em pé, à destra de Deus, esperando por ele, uma coisa tremenda. Sim, a igreja começou a enfrentar perseguições. Dali, não ficou somente no meio daquelas sinagogas, ela passou também para o próprio Império Romano, que passou a ser ele o executor dessas perseguições à igreja. Então, sabemos pela história, pelas escrituras, que o Império Romano decretou, imprimiu uma perseguição violentíssima, atroz e feroz contra os primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século. Tão feroz, tão atroz, que o Herodes Antipas, rei da Judéia, mandou decapitar Tiago. Vários foram decapitados, degolados, queimados, crucificados, lançados ao fogo, e a igreja começou a se espalhar pela face da terra. A perseguição foi cruel. Se tornou, inclusive, oficial. O Império Romano disse que esses primeiros cristãos, na verdade chamados seita dos nazarenos, que não tem nada a ver com a seita de hoje, só porque saiu do judaísmo à parte, separado do judaísmo, mas ele decretou esse grupo, dos primeiros cristãos, como a religião ilícita. Eles eram inadmissíveis, inconvenientes e ilícitos. Era oficial. Tinha chancela, tinha o apoio do império perseguir os cristãos. Só que os cristãos perseguidos, eles cresciam na intimidade com Deus, eles cresciam no seu relacionamento com Jesus e eles cresciam em número. Só Deus para explicar um negócio desse. E olha o que nos diz Marcos 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Que statement é esse? Forte demais. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui está falando de um reino que tem um rei. Nós vamos entrar nisso.
E esse rei está dizendo, olha, vocês não estão desamparados, vocês não estão desprotegidos, abandonados, né? É maravilhoso isso. E a igreja então crescia em fervor. Era uma igreja fervorosa, uma igreja próxima de Deus, uma igreja próxima de Cristo, uma igreja que desfrutava da real presença harmônica de Deus no seu meio. Era uma igreja fervorosa, porém perseguida. E essa perseguição durou muito tempo. Somente no século IV, aproximadamente no ano de 313, é que cessou essa perseguição oficial do Império Romano através de Constantino, seu imperador. Então os cristãos já não eram mais considerados uma religião ilícita por Roma, mas uma religião lícita. Ou seja, a perseguição acabou, de certa forma os cristãos foram aceitos, né, dentro do Império Romano. E aproximadamente em 380, algumas décadas depois, começou-se então a ver o oposto, a perseguição às religiões que não eram cristãs. Aí a coisa degringolou um pouco, degringolou muito, vamos chamar assim, porque os cristãos passaram a ser uma religião oficial do Estado, a religião oficial do Império. Aí o que a gente percebe? A gente percebe que parece uma coisa boa, acabou a perseguição. Vamos celebrar, acabou a perseguição, não estamos mais escondidos no meio das cavernas, das catacumbas e por aí, fazendo reuniões. Podemos fazer a reunião ao ar livre. Isso é muito bom, né? Só que, ao perseguir outros grupos e os cristãos serem considerados eles mesmos a religião oficial do Império, fez com que um valor muito básico, muito profundo fosse atingido. Nós lemos lá em Mateus, né? Dizendo que aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça são bem-aventurados e deles é o reino dos céus. Não foi? Pois então, a partir de agora, como a igreja não era perseguida e passou a ter até certo poder, certa relevância, né? Certa proeminência no mundo da época, ela passou a considerar o reino na terra, ao invés do reino no céu. E é esse ponto, tudo isso foi dito para a gente entender o que começou a acontecer no meio da igreja a partir dessa época. A igreja começou a ter uma certa proeminência, um certo domínio e perdeu com isso aquele fervor, a essência daquele que herda, daquele que vive no reino de Deus. Porque ele quis implantar o reino de Deus na terra, de um modo terreno, de um modo que não era o que Jesus veio trazer. Lembra de Cristo, diante de Pilatos? Se meu reino fosse desse mundo, eu mandava vir algumas legiões de anjos e resolvia o problema. Pilatos, o meu reino não é daqui. E é isso que a igreja precisa entender. Vamos entrar um pouco mais sobre as influências católicas na vida de Calvino, baseados nesse ponto, no momento que a igreja passou a ter proeminência na terra. Sabemos que os países europeus eram predominantemente católicos. Pela história a gente constata isso e é fácil de ver. Mas também não dava para ser muito outra coisa, porque a igreja era a religião oficial. E a igreja católica começou a se organizar, e a crescer, e a se tornar grande e poderosa na terra. Tinha um poder econômico sem igual. Para você ter uma ideia, eles tinham 1/3 das terras cultiváveis da Europa pertenciam a eles, pertenciam à igreja. E o poder político? O poder político era imenso, porque eles ajudavam a estabelecer reis e a fazer reis caírem. Então a influência deles era tremenda nas decisões dos reinos. Eles tinham poderes jurídicos também, um poder jurídico, olha, considerável, porque eles estabeleciam juntamente com esses países e a relação entre os países várias leis, né? A igreja estava envolvida nisso. E também o poder social. Por quê? Porque estabelecia e influenciava a moral, a cultura da sociedade. E o poder religioso. Esse é mais fácil de entender, porque era a única igreja oficial, né? E tudo aquilo que se levantava contra, ou seja, que era contra essa igreja oficial, era coagido, proibido, combatido, né? Não era permitido. E o cúmulo dessa imoralidade toda tem a ver com as indulgências, a compra de perdão, né? Para não sofrer, para reduzir penas em purgatório, que eu não vou entrar nessa questão, porque não é parte do nosso escopo.
Mas sim, a Igreja Católica crescia e dominava sobre a terra nesse período todo. Bom, então esse período de forte domínio da Igreja Católica sobre a terra também é chamado de Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas. Uau! Ou então a Era da Escuridão. São nomes pesados, né? Que vai desde o período do final do Império Romano do Ocidente, em 476, na decomposição do último imperador, que é Rômulo Augusto. Então, do final do Império Romano do Ocidente até o final do Império Romano do Oriente, que é em 1453, que foi quando a cidade de Constantinopla foi conquistada pelos turcos, que é considerado o fim do Império Bizantino. Então, a Idade Média é um período muito longo, que vai desde 476 até 1453, no fim do Império Romano, do Ocidente e do Oriente. Bom, os historiadores falam muito da pouca evolução cultural neste período, que era dominado pela Igreja Católica. Então, a Idade Média teve esse forte domínio católico no mundo, e é o período que existem controvérsias, né? Que há pouco material escrito. Só que hoje nós vemos que não é bem verdade, tem muita coisa escrita sobre essa época. Então, a Idade Média foi esse período onde a Igreja Católica teve bastante proeminência em todas essas áreas de atuação que mencionamos agora há pouco, do seu poder na Terra. Bem, eu sei que é muito sensível falar sobre catolicismo, mas a gente tem que estar falando um pouco disso. Talvez numa outra série, em outros modos, a gente fale um pouco mais e mais profundamente. Mas para a gente falar sobre a Reforma Protestante, a gente tem que chegar lá, a gente tem que falar sobre o catolicismo um pouco, né? Esse termo, Idade Média, Idade das Trevas, foi cunhado pejorativamente pelos renascentistas, né? Pelo novo movimento que surgiu após a Idade Média. Então, para eles, a Idade Média é o período que vai do glorioso Império Romano, da grandeza de Roma, até o esplendor, a grandeza do Renascimento. Então, como o Renascimento foi uma coisa recuperada, Renascimento é que nasceu de novo. Nasceu o que de novo? Aquilo que tinha antes da Idade Média, né, que era o esplendor de Roma. Então, o esplendor de Roma, o renascentismo, o que tiver ali no meio, um corte foi feito para mostrar que é a Idade Média. Então, nós vamos tratar hoje a Idade Média como esse período de domínio católico, não tentando entrar na questão do Império Romano em si, daria para a gente entrar, mas não vai ser o caso, para daí então a gente começar a falar o que foi que aconteceu a partir do século XVI. No século XVI, então, nós temos o surgimento dos movimentos de reforma protestante. A gente sabe que antes disso já houveram vários movimentos, vários pré-reformadores, né? Mas a ênfase que eu estou querendo dar aqui é que Martinho Lutero encabeçou esse movimento da reforma com as suas 95 teses. Depois vieram vários outros reformadores e chegou a João Calvino. Então, Martinho Lutero é chamado da primeira geração da reforma, João Calvino já da segunda geração. E a gente percebe o quê? Que eles vieram fazer o quê? Eles vieram reformar a igreja. Não fundar uma coisa nova, vieram reformar. Reformar o quê? As adições e as subtrações que a igreja estava tendo. A Igreja Católica adicionou muita coisa às escrituras e retirou outras tantas. Então a ideia era trazer uma reforma para a igreja. E João Calvino defendia, né, a base do trabalho dele era também a base de Martinho Lutero. Só que João Calvino avançou e desvinculou-se de Martinho Lutero quando ele entrou na questão da predestinação absoluta, que é o que vamos falar um pouco mais à frente. Mas nós sabemos que entre os reformadores todos tinham divergências, bastante até, mas eles se concentravam em algumas bases sólidas, né, que perpetuam-se até hoje. Já vamos ver, tem um módulo sobre reforma protestante que a gente vai estar entrando nisso. Coisas sensacionais, coisas que edificam a igreja até hoje. Porém, né, João Calvino, que é da segunda geração de reformadores, introduziu, né, na sua doutrina, na sua teologia, a questão da predestinação absoluta. Então, a doutrina calvinista, ela afirma que Deus elegeu uns para a salvação. Dentre a humanidade, alguns foram eleitos para serem salvos de acordo com o beneplácito da vontade de Deus. Outros foram preparados para a perdição.
Esses são os não eleitos, os rejeitados, também chamados de réprobos. E nós temos dentro dessa doutrina que os eleitos para a salvação foram assim eleitos incondicionalmente escolhidos para serem salvos. E os réprobos e rejeitados também foram rejeitados incondicionalmente para a perdição eterna. Então essa doutrina dá a entender que Cristo não morreu por todos, ele morreu somente pelos eleitos. Cristo morreu pelos eleitos e não pela humanidade. Essa é a afirmação maior que a gente tira dessa eleição, dessa predestinação absoluta de Calvino. No iniciozinho do século XVI, em 1509, nascia João Calvino, filho de um administrador, de um bispo da Igreja Católica na diocese de Noyon. Ele foi criado desde cedo, desde muito cedo, desde pequeno, na orientação católica, até que aos 11 anos de idade ele recebeu uma capelania na diocese de Noyon. Em 1523 foi estudar num famoso colégio de Montaigu e em seguida, já aos 14 e 15 anos, foi para a Universidade de Paris, onde aprendeu teologia, filosofia, ciências humanas, latim, tantas coisas que seria útil para a vida ministerial e teológica dele. E também foi nessa época que ele foi ordenado noviço em Noyon. Em 1528, já com 19 anos de idade, ele iniciou seus estudos em Direito e também em Literatura em Orleans. E durante esse tempo que ele ficou em Orleans e depois lá em Bourges, ele também aprendeu grego e uma matéria chamada Poder do Pensamento Analítico, na argumentação persuasiva. Certamente ele usou muito do que ele aprendeu lá em seu ministério. Em 1532, Calvino escreveu seu primeiro livro. Era um comentário sobre a obra De Clementia, do filósofo romano Sêneca. Em 1533, já com 24 anos de idade, Calvino abandona a Igreja Católica e é preciso fugir, sair da França para a Suíça para abraçar a causa protestante. Um ano depois desse movimento dele de mudar para a Suíça, ele também renunciou aos benefícios que tinha das bolsas de estudo que o catolicismo, que a Igreja Católica bancou para ele a vida inteira. É justamente nesse período que os historiadores falam que Calvino se converteu. Em Genebra, em 1536, Calvino escreveu a obra intitulada As Institutas da Religião Cristã. E também em Genebra ele foi nomeado professor das Sagradas Escrituras e 4 meses depois foi ordenado pastor da Catedral de Saint-Pierre. Em 1538, Calvino se mudou para Estrasburgo, porque foi expulso de Genebra. Nós vamos comentar isso um pouco mais à frente. E lá também ele teve ministério como pastor e professor. E também foi a época que ele escreveu o seu primeiro comentário bíblico sobre o livro de Romanos. E também nessa época ele apresentou e publicou a sua segunda versão, a versão 2 das Institutas da Religião Cristã. Em 1541, Calvino foi convidado a voltar para Genebra. Em 1559, ele escreveu a terceira edição das Institutas da Religião Cristã. Calvino faleceu em 1564, após ter ficado bastante doente. Ele deixou obras de grande valor que são estudadas até hoje profundamente. Tratados, cartas e comentários sobre quase todos os livros da Bíblia. Pouco mais de 2 anos de convertido, Calvino lança a obra Institutas da Religião Cristã. Uma obra sólida, abrangente, profunda, que deu a Calvino muito destaque e projeção naquela época, principalmente no meio da burguesia. E o que a gente pergunta é, de onde veio a influência na vida de Calvino? De onde ele foi influenciado para produzir em 2 anos uma obra tão volumosa e tão profunda? Vale destacar a proximidade de Calvino com Agostinho. Sim, Agostinho, 12 séculos antes, mas é inegável a influência de Agostinho na vida e ministério de Calvino. Calvino chamou a si mesmo de um teólogo agostiniano, Talbot and Crampton.
Agostinho, a quem citamos com frequência como sendo a melhor e a mais fiel testemunha de toda a antiguidade. Institutas de Calvino. Muitos líderes calvinistas e teólogos, historiadores, eles admitem que a influência de Agostinho na vida de Calvino ela é longa e profunda. Vem desde a época que Calvino era um devoto católico romano e durou por toda a sua vida. Na obra das Institutas da Religião Cristã, Calvino inseriu vários dos ensinamentos de Agostinho, tais como a soberania de Deus sendo a causa de todas as coisas, a eleição e a reprovação incondicionais, e ainda a fé que Deus dá, a fé dada por Deus ser irresistível. Nós não vemos em lugar nenhum, em tempo algum, Calvino desaprovando Agostinho. E em todas as edições, quanto mais a obra crescia, se avolumava, mais a gente via os ensinamentos de Agostinho inseridos nela. A doutrina da predestinação, que é geralmente considerada a característica de Calvino, provém de Agostinho, Thomas Dyer. Agostinho foi uma das maiores mentes teológicas e filosóficas que Deus assim achou por bem dar à sua igreja, Talbot and Crampton. O maior cristão desde os tempos do Novo Testamento, o maior homem que já escreveu em latim, Alexander Salter. Suas obras e escritos, mais do que qualquer outro homem na época em que viveu, contribuíram para a promoção da sã doutrina e para o restabelecimento da verdadeira religião. Rice. Agostinho estabeleceu de uma vez por todas a doutrina da graça. Benjamin Warfield. Sobretudo, Calvino considerava seu pensamento como uma exposição fiel das principais ideias de Agostinho de Hipona. Alister McCraft. Nos pontos doutrinários, ele, Calvino, toma emprestado de Santo Agostinho com as duas mãos. François Wendel. Eu confesso que é um pouco inesperado a gente ver o Lorraine Boettner falando a favor de Agostinho, porque ele era um dos maiores apologistas opositores da Igreja Católica. Vejam só o que ele disse. Calvino e Agostinho facilmente são classificados como os dois mais proeminentes expositores sistemáticos do sistema cristão desde Paulo. Nós vemos nas Institutas repetidas referências favoráveis a Agostinho, em deferência a ele, tais como essa: confirmado pela autoridade de Agostinho, João Calvino. Em seu ensino sobre a depravação total e a escravidão da vontade, Calvino não cria uma doutrina propriamente calvinista, mas essencialmente segue Agostinho e Lutero. Charles Sparty. João Calvino constantemente dá créditos a Agostinho em suas Institutas. Agostinho, pois, diz retamente explicando esta passagem, Institutas de Calvino. Como Agostinho, afirmo que foram criados pelo Senhor aqueles a quem sabia, sem dúvida, de antemão, que haveriam de ir para a perdição, e fez isto porque assim o quis. Institutas de Calvino. Se tua mente se sente perturbada, não te acanhes em abraçar o conselho de Agostinho, Institutas de Calvino. Portanto, estas afirmações de Agostinho se enquadram muito esplendidamente, Institutas de Calvino. Tudo isso tomei fielmente de Agostinho, mas visto que ser bem mais provável que suas palavras sejam de mais autoridade que as minhas, então que venham a lume os próprios termos que nele se leem, Institutas de Calvino. A linha principal da Reforma Protestante pode ser vista como uma aguda agostinização do cristianismo. Timothy George. E aqui vai uma pergunta: será que o calvinismo é realmente uma crença puramente protestante?
Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona do século IV. Ele é muito admirado e respeitado pelos calvinistas. E também é considerado o mais respeitável e admirado teólogo católico. Foi ele quem primeiro introduziu essa predestinação absoluta como doutrina. Agostinho desenvolveu a doutrina da predestinação. O termo predestinação refere-se à decisão original ou eterna de Deus de salvar uns e não outros. Alistair McGrath. Uma grande influência, sim, de Agostinho na vida de Calvino, não só através dessas passagens das Institutas que mostramos, ou dos comentários calvinistas que apresentamos também. Poderíamos citar outras dezenas. Mas fato é que Calvino conhecia a obra de Agostinho em profundidade. Ele leu muito, ele estudou muito, ele entrou muito dentro da obra de Agostinho. Você não consegue folhear 5 páginas das Institutas sem ver ali o nome de Agostinho. Sempre que havia um debate, sempre que havia uma controvérsia, Agostinho era trazido ali como um peso, como influência, como até ponto de decisão. Agostinho foi citado mais de 400 vezes somente nas Institutas. Nós vemos Calvino se apropriando, meio que inconscientemente, de expressões de Agostinho. Agostinho ele era repercutido em quase toda a obra de Calvino. Toda hora você vê a repercussão do que Agostinho pensava, do que Agostinho disse, do que Agostinho fazia, aonde ele queria chegar na obra de Calvino. Então a verdade é que Calvino absorveu, trouxe para si muito dos ensinamentos de Agostinho e virou uma coisa só, amalgamou. Na verdade você vê Calvino citando coisas como suas próprias, mas que são de Agostinho. Vamos ouvir um pouco mais de alguns calvinistas reformados, o que eles têm a dizer sobre essa nossa temática. Olha o que Spurgeon falou. A velha verdade que Calvino pregava, que Agostinho pregava, que Paulo pregava, é a verdade que eu tenho que pregar hoje. O evangelho de John Knox é o meu evangelho. Agostinho obteve suas opiniões sem dúvida através do Espírito de Deus, do estudo diligente dos escritos de Paulo, e Paulo os recebeu do Espírito Santo de Jesus Cristo. Charles Spurgeon. Calvino continuou a reverenciá-lo e também suas doutrinas, mesmo depois que se separou do catolicismo romano. John Piper. Talvez o próprio Calvino o derivou, o calvinismo, principalmente a partir dos escritos de Agostinho. Charles Spurgeon. Dificilmente existe uma doutrina de Calvino que não leve as marcas da influência de Agostinho. Alvin Baker. João Calvino foi parte de uma longa linha de pensadores que basearam sua doutrina da predestinação na interpretação agostiniana de Paulo. Richard Miller. O sistema de doutrina ensinado por Calvino é apenas o agostinianismo comum a todos os reformadores. Warfield. Dá uma olhada e vê se essas palavras de Agostinho não se parecem na verdade de Calvino. Assim como ele os nomeou para serem regenerados, aqueles a quem ele predestinou para a vida eterna, como o mais misericordioso doador da graça, enquanto que aqueles a quem ele predestinou para a morte eterna, ele é também o mais justo recompensador da punição. Agostinho. Agostinho está tão ligado a mim que se eu quisesse escrever uma confissão da minha fé, eu poderia assim fazer com toda a plenitude e satisfação a mim mesmo de seus escritos. João Calvino. Bem, então acho que para a gente entrar nesse ponto do calvinismo e a influência católica sobre Calvino, nós vamos ter que entrar um pouquinho também na obra, na teologia de Agostinho. Porque quanto mais a gente entender de Agostinho, a gente vai ver o reflexo
deste ministério, dessa obra, da vida dele no calvinismo. Então vamos entrar um pouco em quem foi Agostinho, de onde surgiu e o que ele fez. No ano de 354, na Argélia, África, nascia Aurelius Augustinus. Em 371, já com seus 17 anos, Agostinho se mudou para Cartago, e lá foi estudar retórica. E também se converteu ao maniqueísmo e ficou nessa seita por mais de 9 anos. Ele decidiu viver uma vida hedonista no maniqueísmo e também no platonismo, que se envolveu bastante nessa filosofia. É dessa época aquela frase famosa: Senhor, conceda-me castidade e continência, mas não ainda. Agostinho. Agostinho se converteu em 386, já com 32 anos de idade, e foi batizado no ano seguinte. Em 391, Agostinho foi ordenado sacerdote em Hipona, no norte da África. Em 395, também em Hipona, foi ordenado bispo coadjutor daquela região. Em 396, efetivamente se tornou bispo em Hipona. Agostinho morreu no ano de 430. Na época em que a Igreja Católica era a religião oficial do Império, todas as outras religiões pagãs elas eram proibidas. Então o pensamento sobre fé e razão, Igreja e Estado de Agostinho, perpetuou-se por toda a Idade Média. Agostinho teve uma infância e uma juventude muito complicada. Ele muito cedo se envolveu e se enamorou com a filosofia e se converteu ao maniqueísmo. O maniqueísmo era uma mistura do zoroatrismo, do budismo e do cristianismo. E de cada uma dessas religiões ele pegou uma parte e criou uma certa confusão acerca do bem e do mal, da fé, da razão, do livre-arbítrio e tantas outras coisas. E isso influenciou a vida de Agostinho por todo o tempo. Todo o tempo havia uma influência desse movimento agnóstico na vida dele. Entretanto, não é surpreendente que alguns elementos do maniqueísmo vieram a aparecer mais tarde na teologia cristã de Agostinho. Bonner. Os maniqueus ou maniqueístas, eles buscavam a santificação através da abnegação, do celibato, da pobreza, até do vegetarianismo, coisas que posteriormente Agostinho veio a praticar buscando a purificação. É também interessante que os maniqueus se dividiam em dois grupos, uma minoria denominada os eleitos e a maioria conhecida como auditores ou ouvintes. Bonner. Um outro fator que contribuiu muito para o sistema errôneo de interpretação de Agostinho era o seu encoberto neoplatonismo. Agostinho foi influenciado pela filosofia neoplatônica, um renascimento do platonismo pelos filósofos pagãos Plotino e Porfírio. Bonner. Agostinho nunca deixou a filosofia de lado, ele sempre manteve um relacionamento muito estreito, muito próximo com a filosofia. O agostinianismo, como filosofia, frequentemente usava termos platônicos para estabelecer conceitos cristãos. Baker. A filosofia cristã de Agostinho foi construída amplamente de materiais platônicos. Warfield. Agostinho fez de tudo para sintetizar o cristianismo e a filosofia. Agostinho acreditava que a serpente havia se aproximado de Eva porque ela seria menos racional e lhe faltaria o autocontrole dos homens. Ao passo que a escolha de Adão de comer o fruto proibido seria um ato de gentileza para que Eva não ficasse sozinha. R.R. Reuter. Gastaríamos muito tempo para falarmos da importância de Agostinho para o catolicismo.
Ele foi canonizado por aclamação popular no ano de 1298. Ele foi reconhecido como doutor da Igreja em 1292. Ele tem uma data comemorativa na Igreja Católica, que é o 28 de agosto, o dia da sua morte. Seus ossos foram transportados por toda a Europa como qualquer relíquia católica romana. Então, teremos vários outros exemplos para falar dessa importância. Mas o importante aqui é a gente mencionar que ele foi enaltecido pelos católicos e ele foi enaltecido também pelos protestantes. Vamos enfatizar isso um pouco mais. De Agostinho é dito que ele foi o primeiro verdadeiro católico romano, Peter Höckmann. Num sentido exato, o fundador do catolicismo romano, Warfield. Dificilmente há um único dogma católico romano que seja historicamente compreensível sem a referência a seu ensino. Scaff Herzog. Pai comum da nossa civilização cristã, João Paulo II. E ainda, primeiro verdadeiro predestinista, Paul Dewitt. Agostinho foi muito além dos primeiros teólogos, Boetner. Bem, eu quero enfatizar e lembrar aqui que todas estas notas que a gente está falando aqui são notas de calvinistas, né? Notáveis calvinistas. Agostinho deve ser lembrado como o principal elo entre Paulo e Calvino, Constans. Agostinho pode ser considerado como o pai do sistema soteriológico que agora responde pelo nome de Calvinismo, Good. A Igreja Católica Romana foi moldada por Agostinho na forma que desde então ela tem se mantido. De todos os erros que séculos mais tarde desenvolveram nos ensinamentos da Igreja, dificilmente há um que não seja encontrado de forma embrionária em seus escritos. Robert Anderson. Bom, visto que as Escrituras elas são a autoridade final para os cristãos, a autoridade sobre todas as coisas, a nossa única regra de fé e prática, é pertinente, então, a gente ver o que Agostinho pensava das Escrituras. No Novo Testamento, Agostinho aceitava todos os 27 livros como canônicos. Já o Velho Testamento, ele aceitava os apócrifos, que ele admitia que os judeus rejeitavam. Ou seja, Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Esdras 1 e 2, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Oração de Azarias, a Oração de Azarias em Daniel, a História de Susana, Bel e o Dragão, todos esses livros eram aceitos como inspirados por Deus, por Agostinho. Agostinho foi um dos primeiros a afirmar a tradição da Igreja. Eu não acreditaria no Evangelho se não tivesse sido obrigado pela autoridade da Igreja Universal. Agostinho afirmava a autoridade da tradição e da Igreja na interpretação da Bíblia. Louis Berkhof. Agostinho afirmava que as crianças não batizadas receberiam a condenação eterna. Agostinho ensinava a regeneração batismal. Agostinho acreditava na condenação dos infantes que não eram batizados, Berkhof. A menos que entrem para o número de crentes através do sacramento que foi divinamente instruído para este propósito, indubitavelmente irão perecer na escuridão. Não há, então, nenhuma salvação eterna prometida aos infantes fora de seu próprio juízo, sem o batismo de Cristo. Agostinho. Os infantes não estarão unidos com o corpo e membros de Cristo, a menos que tenham sido batizados. Caso contrário, estarão em perigo de condenação. Agostinho. Mesmo indo para o inferno, Agostinho acreditava de que os meninos, as meninas, as crianças receberiam a punição mais leve quando chegassem lá.
Pode, por esta razão, ser corretamente afirmado que tais infantes, quando deixem o corpo sem ser batizados, serão envolvidos na mais branda condenação de todas. Agostinho. A única coisa que pode tomar o lugar do batismo é o martírio. Agostinho. Agostinho também afirmava a adoração a Maria. Agostinho ensinava que Maria nunca havia pecado e promoveu sua adoração. Scaff. Queria fazer um registro aqui de Calvino com relação a Maria. Alguns dizem que Maria teve outros filhos além de Jesus e que José se relacionou intimamente com ela depois. Mas que estupidez! Mateus não teve a intenção de registrar o que aconteceu depois. Ele simplesmente quis deixar bem claro a obediência de José. Ele, portanto, nunca habitou com ela, nem compartilhou de sua companhia. João Calvino. Vamos mostrar só um pouco do muito que poderia ser dito do que Agostinho pensa da intercessão dos santos. Agostinho defendia a intercessão dos santos. Agostinho defendia a adoração de relíquias junto com os milagres atribuídos a elas. Mas no que diz respeito a imagens e estátuas e outras obras desse tipo que servem como representação das coisas, não há erro, especialmente se elas forem feitas por artistas qualificados. Cada um que vê as semelhanças reconhece as coisas que são semelhantes. Agostinho. Sobre a transubstanciação, que é a transformação da substância, é o conceito católico e de Agostinho de que o vinho representa o sangue, o pão representa o corpo reais de Cristo. Então, ao participarmos da ceia, nós estaremos comendo o corpo real de Cristo e bebendo o sangue real de Cristo. E a cada missa, a cada momento que nós participássemos da ceia, Jesus estaria sendo sacrificado novamente. Os fiéis sabem o que eu estou dizendo. Eles conhecem a Cristo na fração do pão. Aquele que recebe a bênção de Cristo torna-se corpo de Cristo. Agostinho. O sacramento do corpo de Cristo é o corpo de Cristo. O sacramento do sangue de Cristo é o sangue de Cristo. Eu poderia trazer passagens da Bíblia para cada afirmação dessas, mas não é o nosso escopo, não é a intenção do nosso estudo aqui, né? Estudarmos os conceitos católicos, tanto de Agostinho quanto do próprio catolicismo. Mas eu quero trazer um versículo aqui importante, né? Importantíssimo para esse assunto. Olha o que nos diz 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. É preciso entender o que representa a morte e o sacrifício de Cristo, que padeceu uma vez pelos nossos pecados, e não a cada vez que nós participamos da ceia. Existia na teologia de Agostinho implicitamente sempre uma coisa: a inferioridade da mulher. Agostinho acreditava que o pecado havia entrado no mundo porque o homem, espírito, não havia controlado a mulher, carne. Edwards. Agostinho pregava o respeito ao corpo dos mortos e mais tarde veio também a falar da intercessão pelos mortos. Agostinho defendeu o respeito ao corpo dos mortos, afirmando que ele era parte da natureza humana. Agostinho afirmava que a Igreja teria recebido poder também para perdoar pecados. Não vamos ouvir aqueles que negam que a Igreja de Deus tem o poder de perdoar todos os pecados. Agostinho. Quem não crer que a Igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os pecados. Agostinho. É óbvio que se a fé permite e a Igreja Católica aprova,
então deve ser crido como verdade. Agostinho também ensinava que havia um estado intermediário entre o céu e o inferno, que era o purgatório. Agostinho foi aquele que deu à doutrina do purgatório sua primeira forma definida, Boetner. Agostinho falava da depravação do homem como se fosse uma outra natureza, a natureza do pecado. Não somos nós que pecamos, mas alguma outra natureza estabelecida em nós. Agostinho. Agostinho considerava que o diabo estivesse preso na presente época. E por isso é considerado também o pai do amilenismo, que uma coisa vai estar realmente associada à outra, o que muitos reformadores criam também. O diabo está preso agora e estará preso até o final do mundo, quando ele deve ser solto. Agostinho. Isso para não falar da perseverança dos santos e da limitação do sexo no matrimônio, porque o sexo era algo vergonhoso, né? O celibato e tantas outras coisas. Mas a ideia que caracterizou Calvino foi a predestinação, um modelo de salvação concedido por Deus que afirmava que todo homem era pecador por natureza adâmica, e ainda que a salvação seria concedida então para somente alguns escolhidos. Porém, aqui mora um problema, um problemão na verdade, chamado livre-arbítrio. De acordo com a doutrina reformista, para haver salvação é necessário que haja fé. Era um dos pilares da reforma, salvação pela fé, salvos pela fé, em contraponto com o que vinha sendo afirmado pela Igreja Católica, a salvação pelas obras. Era estimulado a salvação pelas obras. Tanto Agostinho quanto Calvino afirmavam que o homem, após a queda, havia perdido a sua capacidade de livre arbítrio, tornando-se depravado totalmente. Ele não poderia decidir pela salvação, ele não poderia crer no Evangelho sequer. Bom, para haver salvação é necessário que haja fé. Como eles seriam salvos, então? É dito então pelo calvinismo que Deus regeneraria o homem, geraria de novo uma nova geração. Iria ocorrer para que o homem então pudesse crer. Ou seja, os salvos, os eleitos, os escolhidos seriam regenerados, feitos novas criaturas para que pudessem crer. Os réprobos, ou seja, os reprovados, os rejeitados, os não eleitos, estes não seriam regenerados, então nunca poderiam crer, estavam como que impedidos de crer. O problema com isso é que, salvos pela fé, se torna uma coisa secundária. Ou seja, como o homem não pode crer, de acordo com o calvinismo, como ele seria salvo pela fé? É necessário que ele seja gerado de novo. Então já não é mais o homem, é uma nova criatura. Então a nova criatura salva pela fé. Não é isso, não é dessa forma que o Evangelho anuncia a salvação. De qualquer forma, é assim que crê o calvinismo. O homem é salvo porque foi nascido de novo. Depois que ele nasceu de novo, ele pode crer para a salvação. A regeneração precedendo a fé é um assunto realmente amplo, muito abrangente. E as Escrituras não se calam a respeito disso. Tem muita coisa que ela nos traz, muitas verdades incontestáveis, que leva a gente ao patamar de entendimento mais claro sobre regeneração e fé. Há um módulo específico para a gente tratar disso, porque senão a gente vai engordar demais. Esse módulo já deve estar bem cheio. Regeneração precedendo a fé, a gente trata separado em outro módulo. Bom, voltando a Agostinho, um fato curioso, Agostinho nem sempre pensou assim.
No início, quando ele estava combatendo contra os maniqueístas, ele afirmava e defendia o livre-arbítrio. Nós, cristãos, afirmamos a liberdade da vontade por meio de nossas ações, sejam elas morais ou imorais. Agostinho. Bem, é fato que a igreja daquela época combatia o gnosticismo. Os gnósticos introduziram esta doutrina de diferentes naturezas. Origen. A igreja primitiva não acreditava que o homem era totalmente depravado e incapaz de fazer o bem. Eles pensavam que a humanidade era capaz de obedecer a amar a Deus. Existia um grupo religioso chamado de heréticos, gnósticos, pelos cristãos, que dizia que a humanidade era totalmente depravada. David Berkowitz. E esta disputa da igreja com o gnosticismo era crucial, porque os maniqueístas eles afirmavam que a carne era o pecado. A própria natureza carnal, a carne do homem era o pecado, e afirmavam que Jesus não tinha vindo em carne, porque ele não poderia ter vindo em pecado. E por isso a advertência que João nos dá. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. 1 João 4, 3a. Os escritores antigos afirmavam que os maniqueístas negavam o livre-arbítrio. Os pais da igreja acreditavam e defendiam que o homem, no estado em que se encontra, tem o comando sobre suas próprias ações e tem igualmente o poder de fazer o bem ou o mal. Isaac Bilsobre. Os maniqueístas negaram assim o livre-arbítrio, dizendo que o homem tinha necessidade fatal de pecar. W.F. Hook. O livre-arbítrio e a capacidade natural do homem eram sustentados por toda a igreja. A incapacidade natural era própria dos filósofos pagãos, dos gnósticos e dos maniqueístas. Lyman Beecher. O que diferenciava a igreja primitiva dos gnósticos era a natureza humana. A natureza humana para a igreja era uma coisa e a natureza humana para os gnósticos era outra. Para a igreja, significava de que o homem tinha livre-arbítrio por natureza. E para os gnósticos, o homem, por natureza, era forçado a pecar. Além disso, mesmo que os gregos, acima do resto, e entre eles especialmente Crisóstomo, exaltem a capacidade da vontade humana, e todos os antigos, salvo Calvino, de algum modo diferem, vacilam ou falam confusamente sobre este assunto, que quase nada pode ser determinado derivado de seus escritos. Institutas de Calvino. Muito estranho este argumento, estas palavras de Calvino acerca do livre-arbítrio na época patrística, entre os antigos, como ele fala. Se de propósito ou não, não dá para a gente saber. Mas ele afirmou com todas as letras de que não havia consenso e havia muita confusão sobre esse assunto. E também que não tinha nada para ser aprendido com eles sobre este assunto. E enfatizou que a única exceção entre todos era Agostinho. Bom, e o mais engraçado, no mau sentido, porque não é nada engraçado, ele não trouxe nenhuma prova, não apresentou nenhum fato, ele simplesmente fez a afirmativa de que era confuso, de que não tinha acordo, de não tinha nada para aprender, com exceção de Agostinho. Bom, nós vamos dar uma rápida pincelada aqui sobre o que diziam os antigos acerca do livre-arbítrio. Todos os pais da igreja são unânimes em afirmar a liberdade da vontade do homem. Walter Coppinger. Irineu de Lyon, considerado o maior teólogo do século II. Agora,
Todas essas expressões demonstram que o homem está em seu próprio poder no que diz respeito à fé. Atenágoras, do século II. Do mesmo modo, porém, que os homens têm livre-arbítrio, podem optar pela virtude e pela maldade, assim também os anjos. Orígenes, do século II. Não confundir com o profeta pagão do século III, também chamado Orígenes. Esse é o do século II, Orígenes. Isto também está claramente definido no ensinamento da Igreja, que toda alma racional é possuidora de livre-arbítrio e vontade. Metódio, do século IV. Não confundir entre os irmãos Cirilo e Metódio, o monge e o bispo. São diferentes. Agora, aqueles que decidem que o homem não é dotado de livre-arbítrio e afirmam que ele é regido pelas necessidades inevitáveis do destino e os seus comandos não escritos são culpados de impiedade para com o próprio Deus, fazendo-o ser a causa e o autor dos males humanos. Gregório de Nissa, século IV. Para ele que fez o homem para a participação de sua própria peculiar bondade e incorporou nele os instintos de tudo que era excelente, a fim de que o seu desejo pudesse ser transportado para um movimento correspondente, em cada caso, à sua vontade. Nunca teria privado o daquele mais excelente e precioso de todos os bens, quero dizer, o dom implícito em ser o seu próprio mestre e ter uma vontade livre. Clemente, de Alexandria, do século II. Está, portanto, no poder de cada um, desde que o homem foi feito possuidor de livre-arbítrio, que nos ouça para a vida ou aos demônios para a destruição. Inácio, século I, discípulo de João. Se alguém é verdadeiramente religioso, ele é um homem de Deus. Caso contrário, ele é um homem do diabo, feito tal não por natureza, mas por sua própria escolha. Há diante de nós a vida sobre a nossa observância dos preceitos de Deus, mas a morte como resultado da desobediência, e cada um, de acordo com a escolha que ele fez, irá para o seu próprio lugar. Vamos fugir da morte e fazer escolha a vida. Arquelaus, século III. Todas as criaturas que Deus fez, ele fez muito bem, e ele deu a cada indivíduo o livre-arbítrio, pelo qual ele também instituiu a lei do julgamento. Nossa vontade é constituída para escolher. Tertullian, século II. Nenhuma recompensa pode ser justamente concedida, nenhuma punição pode ser justamente infligida a ele, que é bom ou ruim por necessidade e não por sua própria escolha. Eusébios de Cesareia, século III. O Criador de todas as coisas imprimiu uma lei natural na alma de todo homem, como assistente e aliado em sua conduta, apontando para ele o caminho certo por esta lei. Mas pela liberdade com o qual ele é dotado, se age corretamente, ele se torna digno de louvor e aceitação. Mas se com sua própria vontade ele age escolhendo o mal, merecerá vergonha, culpa e punições. Nesta pequena amostragem, o que a gente pode ver claramente é que todos os pais da igreja, todos os líderes da primeira igreja, eles afirmavam o livre-arbítrio, até chegar a Agostinho, que novamente foi influenciado por suas posições anteriores, as posições maniqueístas acerca do livre-arbítrio. Tenho tentado manter minha posição sobre o livre-arbítrio, mas a graça de Deus prevaleceu. Agostinho. Pela grandiosidade do primeiro pecado, a humanidade perdeu o livre-arbítrio para amar a Deus. Agostinho. Essa doutrina é uma pedra de tropeço para a igreja e para o mundo, uma abominação contra Deus e o intelecto humano. Deveria ser banida de todo o púlpito. É uma relíquia da filosofia pagã. Charles Finney.
Agostinho, então, sim, imprimiu sua marca, sua doutrina e sua teologia. Porque antes de Agostinho, afirmar o livre-arbítrio era algo aceitável e comum entre a igreja. Negar o livre-arbítrio já era considerado uma heresia. Mas após Agostinho, você afirmar o livre-arbítrio é que era considerado uma heresia. Agostinho se contaminou e se poluiu com muitas e diversas heresias. Agostinho tornou-se o campeão do eclesiasticismo, do sacerdotalismo e do sacramentalismo, todos distorcidos em monstruosas proporções. Thomas Armitage. Quando abraçou os ensinamentos de Agostinho, Calvino extraiu e bebeu de um córrego altamente poluído, de águas altamente contaminadas. E como pode alguém mergulhar em tantas heresias, em águas tão contaminadas, tão poluídas, e não ficar confuso e infectado? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. O alerta aqui é dado e de maneira muito clara. Está dizendo, presta atenção, tende cuidado, olha bem, fica de olho no que você está bebendo, no que você está comendo, porque existem muitas filosofias e vãs sutilezas que são segundo os rudimentos do mundo, que são segundo as tradições dos homens e não são segundo Cristo. Presta atenção nisso para você não ser infectado e contaminado. Palavras de Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. 1 Coríntios 4:6. A não ir além do que está escrito. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está consumado. Há esperança para todos, porque um alto preço foi pago.